Relator, excelentíssimo ministro Evandro Valadão, recurso de revista 100.812, dígito 68, 2021. Doutor Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, presente pelo recorrente. Ministro Evandro. Muito obrigado, senhor presidente. Recurso de revista, nós estamos discutindo o benefício da justiça gratuita, pessoa jurídica. Houve um indeferimento no juízo da qual a ausência de prova inequívoca de incapacidade econômica, concessão de prazo para regularização do preparo, inércia da parte, ausência de recolhimento de custos e depósito recursal. Portanto, aqui a aplicação do entendimento sedimentado na súmula 463/2 do Tribunal Superior do Trabalho, e não estou reconhecendo a transcendência. No caso dos autos do Tribunal Regional, consignou que a parte reclamante não trouxe documentos aptos a comprovarem de forma inequívoca sua insuficiência econômica. Então, o regional proferiu o acordo em conformidade com a nossa jurisprudência, por isso eu não estou conhecendo do recurso, senhor presidente. Perfeito. Clube de Regatas Vasco da Gama, advogado da recorrente é vascaíno. Perfeito. E o julgador é botafoguense. Mas isso absolutamente não tem nada a ver com o julgamento desse caso. Doutor Maurício. Senhor presidente, peço o uso da palavra pelo recorrente, Clube de Regatas Vasco da Gama, com procuração nos autos. Senhor presidente, a questão aqui é uma questão bem delicada, vou ser bem sucinto, é a questão relacionada à gratuidade de justiça. Foi muito bem colocada hoje, na abertura dessa sessão. Antes, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, todos os ministros, integrantes do Ministério Público. E qual é a questão aqui? A possibilidade de concessão da gratuidade de justiça para uma pessoa jurídica. Mas não uma pessoa jurídica qualquer. Prometo que vou me despir aqui de todas as paixões relacionadas à parte que eu defendo, mas só trazer a função social que exerce um clube, uma associação sem fins lucrativos. Lembrando aqui que, na época da interposição desse recurso, falávamos de um clube ali que passava por grandes dificuldades, não que agora a situação tenha melhorado muito, mas, claro, que a situação jurídica mudou, porque temos presente a constituição de uma sociedade anônima do futebol que muda completamente os pilares e a natureza jurídica do que é uma entidade de prática desportiva. Mas aqui estamos falando de um clube. E a exigência do regional foi uma apresentação ali exaustiva de balancetes, demonstrações contábeis, e que, nesse caso, poderiam ser afastadas simplesmente com a realidade fática, que é pública e notória, que, inclusive, viveu o clube. Um clube que emprega diversas pessoas, não só na sua atividade fim, que era ali principalmente o futebol, mas também em todas as áreas, desde a piscina até o copeiro, o cozinheiro, enfim, todas as áreas que envolvem um clube associativo. Reitero que estamos diante aqui de uma realidade anterior à constituição da SAF, mas que tem uma importância vital e crucial para a sociedade, seja para evitar evasão escolar, seja para evitar a violência urbana, que, apesar de ser dever do Estado, o Estado conta com esses auxiliares, e um clube associativo, ainda mais na envergadura e com a história centenária do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais do que centenária, é um clube que tem esse papel e essa função social e que, por essa razão, estaria enquadrado dentro dos preceitos legais para fazer jus à gratuidade de justiça. Por essa razão, conhecimento e provimento do recurso. Perfeito. Ministro Evandro, que o advogado chama a atenção, é que a parte seria uma entidade sem fins lucrativos. Perfeito, senhor presidente. Eu quero parabenizar o advogado pela sustentação. Me permite brincadeira, eu estou quase enviando um Pix para o Vasco da Gama, viu? Mas, apesar de ser adversário do meu Botafogo. Como é bom, né, ter um advogado com uma boa oratória. Mas, senhor presidente, na verdade, nós temos uma jurisprudência muito consolidada, inclusive na turma, votos dessa turma e também da subseção expressada, que há necessidade de efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas, né? E agora com o depósito recursal.
o tribunal diz, olha, os documentos apresentados não foram suficientes, inclusive sequer trouxe os extratos bancários para comprovar o saldo bancário no momento da interposição do recurso. Desconfio que devia ser zero, viu, doutor, saldo bancário do Vale. Mas, na verdade, não podemos aqui pressupor que efetivamente não teria condições de arcar. Com relação à função social, senhor presidente, eu entendo a posição do advogado e do próprio clube, mas não podemos generalizar de tal forma, porque toda empresa tem função social, toda empresa tem, e a nossa Constituição diz exatamente isso. Portanto, eu mantenho aqui o meu voto em função da nossa jurisprudência já consolidada. Os documentos foram apresentados após a interposição do recurso, não sendo na fase de conhecimento na instância ordinária em primeiro grau de jurisdição. Por isso eu peço vênias, doutor, estou mantendo meu voto. Ministro Cláudio. Também, senhor presidente, cumprimento o senhor advogado, a jurisprudência da Corte, inclusive que se aplica a entidades beneficentes, mais ainda ao clube de futebol. Então, presidente, é o meu voto com o relator. Muito obrigado. Muito bem, cabe me julgar. Botafoguense. Mas não é essa a razão, pelo contrário. Trata-se, evidentemente, de entidade sem fins lucrativos, embora ela gerenciasse, manipulasse uma quantidade imensa de recursos, até para pagamento de jogadores, alguns até de nível internacional. Foi dado aqui um prazo para que fosse feita essa comprovação, prazo para regularização do preparo e, no entanto, a parte se quedou inerte. Há um fato que me parece relevante, que é notório: a dívida da empresa não, a dívida da entidade, do Clube de Regatas Vasco da Gama do Clube Social. Uma dívida imensa, que supera R$ 1 bilhão de reais. Então, dizer que essa entidade endividada ela teria dinheiro para pagar as custas do depósito recursal seria um contrassenso. No entanto, esse processo é de 2021. Esse processo aqui é posterior à SAF. E, nesse caso, já teria recursos recebidos para poder fazer o pagamento do depósito recursal e das custas judiciais. Embora o problema fosse anterior à SAF, na verdade, aqui o recurso é de 2021. E, por tais razões, eu acompanho, então, o voto do eminente relator. Presidente, só mais esclarecente matéria fática. Pois não. É que o reclamante foi analista, foi demitido em 2021. O RCE do Vasco, que ele permite a criação da SAF, foi em julho de 2021. A SAF surge ali no final do ano, né? E aí ela assume o futebol, mas as dívidas continuam com o clube, porque a SAF não é sucessora dentro daquela discussão de direito esportivo. Sim, mas a SAF tem que verter mensalmente dinheiro para o clube. Ele era do clube, se eu não me engano, né? A SAF tem que verter mensalmente e esse dinheiro poderia ter sido feito o pagamento, e foi dada essa oportunidade algumas vezes aqui pelo juiz de primeiro grau, e isso não foi atendido. Então, decisão unânime, registrada a manifestação do doutor Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Mas, doutor Maurício, parabéns pela sustentação.